Olá pessoal, vamos começar mais uma playlist para o concurso da Polícia Militar e Polícia Civil do Paraná. Nessa playlist a gente vai trabalhar 15 questões de informática relacionadas ao item 3 do edital, item 3, né, do tópico de informática, do assunto da informática, e esse item 3 ele trata das noções de rede. Então a gente vai trabalhar com questões de rede interna de computadores. São 15 questões para a gente trabalhar bastante esse conteúdo aí, ok? Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão de 2019, questão aí fresquinha também, tá? Então, importante a gente estar ligado no que a banca cobra aí. Sobre redes internas, considere as seguintes afirmativas. Em uma rede com cabos, é indispensável o roteador wireless. Então, a gente vai ter que olhar cada uma dessas 4 afirmativas aqui e depois verificar quais delas estão corretas para achar qual letrinha está certa, tá? Então, a primeira afirmativa aqui, em uma rede com cabos, então, olha lá, presta atenção. Em uma rede com cabos. Então, uma rede com cabos não é uma rede wireless, né? Rede wireless significa wire, cabo, less, sem cabo. Então, é uma rede sem fio, certo? Ou uma rede também chamada de rede Wi-Fi, né? Que a maioria das pessoas chama de Wi-Fi, mesma coisa. Então ele está dizendo que uma rede com cabos é indispensável o roteador Wi-Fi wireless? Não. Se a rede está cabeada, eu estou utilizando para ligar meu computador ao dispositivo de conexão da rede, eu estou utilizando um cabo, então eu não preciso do roteador, né? O roteador sem fio, ele é dispensável, ele não é indispensável. Então essa afirmativa aqui está errada, tá? Então eu vou colocar aqui ela como sendo falsa. A número 2, a capacidade de processamento do servidor, que é medida em gigabytes, determina a velocidade de acesso dos computadores ligados na rede. Aqui a banca misturou unidades de medidas que a gente tem nos computadores. Então, capacidade de processamento, quem realiza o processamento do computador é o processador. O processador, ele vai utilizar, né, vamos colocar aqui, ó, processador, a unidade de medida dele, da capacidade de trabalho do processador, ela é medida em hertz, ok? E aí a gente tem os múltiplos de hertz, então a gente tem os kHz, kHz, megahertz, gigahertz, e hoje os processadores, de uma maneira geral, trabalham na faixa dos gigahertz, né, que são bilhões de ciclos de execução por segundo, tá? Então, aqui a gente entende que processador, ou a capacidade de processamento de um servidor, não é medida em gigabytes, ela é medida em gigahertz. E o que é medida em gigabytes? Em gigabytes, a gente tem tanto a memória RAM, a memória de trabalho, como os discos, né, de uma maneira geral. Então o HD, o pendrive, né, o pendrive não é um disco em si, mas ele é um componente de armazenamento também que a gente utiliza no computador. Então, o que é medido em gigabytes são as unidades de armazenamento, RAM, disco, pendrive. E aí ele fala aí que isso determina a velocidade de acesso aos computadores ligados na rede. Então, outra unidade de medida que a gente tem relacionadas à conexão na rede elas são medidas em bits, né? Então a gente tem lá kilobits, gigabits, megabits e assim vai, né? Megabits, se a gente for colocar assim, né? Gigabits, Bzinho minúsculo, tá? Então a gente tem o processador medido em hertz, as memórias, as unidades de armazenamento medidas em gigabytes, em bytes, e a transferência de rede medida em bits, em kilobits, megabits, gigabits, tá? Então, essa afirmativa aqui está incorreta, a banca misturou as capacidades de armazenamento e processamento que existem ali no nosso computador. Vamos para 3. Então, a gente já poderia, né, se a 1 e a 2 já está errada, se eu for aqui, por exemplo, a letra A, a afirmativa 2 é verdadeira, a gente já sabe que a 2 está errada, então a gente já elimina. A 3, por enquanto, a gente não viu. A C aqui, a 1, ela está errada, então a C eu já posso eliminar. A afirmativa 2 e 4 são verdadeiras, então a 2 a gente já sabe também que está errada. E a E, a 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. A gente já poderia eliminar a letra E também e já chegaria aqui
A letra B é a correta, somente a 3 é a verdadeira. Mas vamos prosseguir para a gente entender o que está errado ou está certo ali. Na 3, pode-se conectar uma impressora multifuncional para uso geral através de uma rede wireless, uma rede sem fio. Sim, é possível, né? A maioria das impressoras que a gente tem hoje moderna, elas permitem a gente conectar. Geralmente assim, os fabricantes têm uma versão que é a versão com fio, uma versão sem fio, né? Eles lançam lá um modelo X, esse modelo X tem um modelo com fio e tem um modelo sem fio. O modelo sem fio geralmente é um pouquinho mais caro. Então, aqui essa afirmativa realmente está correta. A 4. Pode-se afirmar, documentos que devem ser impressos de um notebook devem ser colocados no desktop ligado à rede e configurada para acesso à impressora. Também não tem nada a ver essa questão aqui. Se eu quero imprimir um documento, aqui ele fala, documentos devem ser impressos de um notebook e devem ser colocados no desktop. Então, notebook, né, aquele computador que eu tenho lá, que eu posso carregar para um lugar para outro. Desktop é o computador que eu tenho na mesa, o computador que eu tenho lá um gabinete, a CPU dele, eu não consigo transportar ele, é um computador fixo. Então, eu não preciso mandar do notebook para o desktop e a partir do desktop poder imprimir um documento. Não, eu posso imprimir o documento direto do meu notebook, assim como também se eu tiver no desktop, posso imprimir direto do desktop, ok? Então essa afirmativa também estaria errada, falsa, e por isso a gente tem apenas a 3 correta, e a única que afirma que a 3 está correta, somente a 3 está correta, é a letra B, tá? Então assim, a banca cobrou aqui conceitinhos que não são difíceis, mas que precisam de uma atenção, precisam, né, de um conhecimento. Por isso eu peço para vocês continuarem assistindo as aulas, assistindo a resolução das questões comentadas para vocês poderem entender. E aí as dúvidas que vocês tiverem postas aí no comentário, eu vou respondendo, vou ajudando vocês, tá? Obrigado pela atenção. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Se não gostou, dá um dislike aí. E vamos para a próxima questão.